Boa noite a todos que estamos aqui na nossa casa espírita para ter esse contato semanal com a espiritualidade, para recebermos as boas energias, né, que o mundo espiritual amigo nos traz, para que a gente possa sair daqui hoje bem melhor que quando nós chegamos, né? E a nossa mudança na fisionomia ela é muito visível. Às vezes, quando nós chegamos na casa espírita, nós estamos mais carrancudos, estamos mais fechados, mais sisudos. Mas quando vamos embora, depois da palestra, depois do passe, a gente vai até mais sorridente, a gente vai até mais bonito embora para casa, né? Porque sai aquela nuvem de energias negativas que muitas vezes a gente pegou aí no dia a dia, né? E aqui a gente tem essa troca de energias que faz tão bem. Então, que a gente possa aproveitar sempre a terça-feira, a quinta-feira, para vir aqui na casa, para escutar uma boa lição, para receber essa energia, né? Para que a gente possa enfrentar o mundo aí fora com mais serenidade, com mais disposição, né? Bem, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a fé. Mas não vamos somente falar em fé, nós vamos falar desse grande presente que a doutrina espírita nos trouxe, que foi nos auxiliar, nos ajudar a fortalecer a nossa fé, através daquela palavrinha ali, ó, fé raciocinada, que nada mais é que o fortalecimento dentro de nós em cima daquilo que a gente acredita. Porque quando a gente fala com as pessoas, fulano, tu tem fé? Fulana, eu tenho fé, eu tenho. Mas a gente às vezes só tem fé quando as coisas estão caminhando bem na nossa vida. Porque quando surgem problemas, vicissitudes, dificuldades, a gente começa a... Pois é, mas veja bem, tantos problemas. Eu estou frequentando aquela casa, mas eu acho que aquela casa não é boa. Eu acho que eu vou em outra, mas eu vou em outra religião. A gente começa a titubear na nossa fé, que até tempo atrás a gente dizia que eu acredito em Deus, né? Então, o Espiritismo vem nos ensinar uma maneira da gente ter fé, de nós acreditarmos sempre num futuro melhor, independente dos problemas que estivermos passando, né? Eu acredito, não é aquela coisa, né? Nossa, como ele acredita, mas eu acredito, né? A gente tem que ter essa convicção. E o Espiritismo, quando a gente consegue colocá-lo dentro do nosso coração e da nossa mente, ele faz verdadeiros milagres dentro de nós. Mas antes de falarmos na fé raciocinada, vamos buscar alguns exemplos lá no Evangelho para que a gente possa pensar um pouquinho. Existe uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, em que ele conta, né, de uma passagem que Jesus estava no meio da multidão, né, ensinando, quando um pai, muito aflito, trouxe um menino diante dele e disse: mestre, por piedade, ajuda o meu filho que é lunático. Eles chamavam naquela época de lunático quando as crianças ali, os adultos, enfim, estavam tomados de uma situação que não se tinha explicação. Se dizia que era um lunático, né? Meu filho está lunático porque ele se atira no fogo, ele se atira na água, ele se atira no chão. E eu já levei ele para os teus discípulos e eles não conseguiram ajudá-lo. Eu creio que o Senhor possa salvar e trazer o meu filho ao normal. E aí Jesus vai dizer uma frase que todo mundo aqui conhece. A gente não sabe de onde ouviu, mas a gente agora sabe que foi Mateus que nos contou. Jesus falou assim:
Ah, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para aquela montanha, saia dali e passe para cá. Todo mundo conhece essa frase, essa passagem. Mas Jesus estava dando exemplo, né? E olhando para o menino, impôs as mãos e libertou ele. Ele estava tendo nada mais, nada menos que uma influência espiritual negativa. E curou aquele menino, né? E dizendo ao pai, agora leve-o e não peques mais. Olha, ele deu um recado para o pai, não para o menino, era uma criança. Mas olhando para o pai disse, agora não peque mais para que, né, coisas piores não te aconteçam. Então ali, naquele momento, numa atitude de fé, Jesus libertou aquela criança que estava sob a influência espiritual. Então, meus irmãos, quando nós vamos falar de fé, nós temos essas passagens do Evangelho, mas nós podemos voltar no tempo, a fé, o acreditar em algo, sempre existiu. Desde aqueles povos, minhas irmãs, aqueles povos lá da antiguidade, na China, na Índia, no Egito, eles já acreditavam em algo. Porque acreditar em Deus, ter fé, é uma coisa que já está dentro do Espírito desde o momento da sua criação. É como se como se Deus tivesse plantado uma sementinha dentro de nós, né? Desde que nós fomos criados, a gente já carrega dentro de nós essa fé. Claro, ela é uma sementinha que com o passar do tempo, ela vai regando, vai se desenvolvendo, né? E vai crescendo. Então, dizer que ter fé, que eu acredito, sempre existiu, todo mundo tem fé. Só que muitas vezes as pessoas têm uma fé cega. Eu acredito. Eu não sei. Mas eu acredito. E às vezes elas não entendendo no que elas estão acreditando, elas podem se decepcionar. Mas eu acreditava, eu tinha fé que fulano ia sair daquela situação. Não saiu. Poxa vida, será que a minha fé está pouquinho? Não, mas eu acreditava que ele ia sair dessa. Eu tinha tanta fé, eu pedia tanto para Deus que o meu esposo parasse de beber. Só que ele não para. É a minha fé que está falhando nessa situação? Não. Com a fé raciocinada que o Espiritismo vai nos convidar, nós vamos trazer para junto dessa nossa fé uma palavrinha chamada conhecimento das coisas. O conhecimento, como é que esse mundo funciona? Né? Por que Deus criou as coisas assim? Por que nós vivemos aqui hoje? Por que nós temos pessoas ao nosso lado enfrentando certas situações? O Espiritismo vem abrir os nossos olhos, nos tirar dessa ignorância, trazendo conhecimento das leis da vida. Aí, um exemplo, aproveitando esse exemplo do meu esposo que não parou de beber. Mas se eu sou espírita e eu estou aprendendo com os livros, com as leituras, com as aulas, com as palestras, eu vou entender que aquele velho ditado, né? Nem Deus ajuda quem não se ajuda. Todo mundo já ouviu falar esse ditado. Se o meu esposo, se a minha esposa, meu vizinho, seja quem for, não quiser parar com o seu vício, não tem fé que eu tenha que vai adiantar. Por quê? Porque as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Claro que nós temos que ajudar. Claro que nós temos que apoiar, estar junto, fazermos de tudo para ajudar aquela pessoa. Mas se a pessoa não quer, o que eu vou fazer? E aí eu vou colocar a culpa em Deus, mas eu rezei tanto para Deus e eu não fui atendido. E hoje em dia, muitas pessoas acabam se afastando
às vezes da casa espírita, afastando-se de Deus, porque não tem os seus pedidos atendidos. Ah, mas eu pedi com tanta fé. Aliás, a gente vê agora, vai chegando o final do ano, né? Ali pelo dia 30 de dezembro, é a época do ano que a gente mais tem fé. Por quê? É o sorteio da Mega Sena, da virada do ano. Aí todos temos fé, temos fé. Meu Deus, eu peço para Deus, para Jesus, para o universo. Aí chegou dia 2, dia 1, ali saiu o sorteio. Deus não ouviu as minhas preces. Né? E as pessoas se frustram, né? Mas eu comecei a frequentar a casa espírita, né? Só que eu achei, eu tenho comigo um problema que eu tenho já há uns 20 anos. Aí me indicaram a casa espírita para vir. Aí eu vou vir uma vez, eu vou tomar um passe. Se resolver esse meu problema de 20 anos em um passe, aí eu venho. Aí eu continuo vindo. Não, fui lá uma vez, tomei o passe, até melhorei. Mas o meu problema continua. E as pessoas muitas vezes não voltam, né? Mas eu fui com tanta fé. Meus irmãos, nós temos que entender, né? E o Espiritismo busca isso, nos dar conhecimento. Por que eu estou com esse problema há 20, 30 anos? Eu vou pensar. Será que eu não tenho participação nesse problema? Né? Porque a gente gosta muito de culpar. Não, a culpa dos meus problemas é da minha esposa, que é muito chata. A culpa do meu problema é do meu filho, que é muito impertinente. A culpa é do vizinho, que faz... A culpa é de todo mundo. A culpa é do meu colega de trabalho. A culpa. E a gente não para pensar que muitas vezes o grande culpado pode ser nós, nesse problema que a gente carrega há 20 anos. Então o Espiritismo, ele nos estimula a aprender um pouquinho, né? A conhecer. O problema é que hoje em dia, nós vivemos a geração digital, né? Ninguém quer mais ler livros, ninguém quer mais parar para fazer uma leitura, porque as pessoas só vivem no celular. É celular. A gente não tem um tempinho. E aí muitas vezes a gente acaba não aprendendo, né? O tanto que a gente poderia do Espiritismo. Ensinar Espiritismo até uns 10, 15 anos atrás era bem mais fácil. Porque a gente dava nas aulas da doutrina espírita, nós dávamos tema de casa. Pessoal, pegue o seu evangelho, vocês vão ler tal capítulo e na próxima aula nós vamos comentar. Hoje em dia as pessoas mal têm evangelho, nessa atual geração. Mas eu baixo no celular. A pessoa baixa no celular, mas dificilmente ela vai ler. Porque quando a gente abre o celular, vai ter ali o TikTok, o Facebook, o WhatsApp, toda aquela... E tudo vem na frente, menos a leitura, que nos traria um conhecimento, que faria a gente entender o porquê do mal que nós estamos passando. Né? Por que aqueles discípulos não conseguiram curar o menino que estava possuído ali por um espírito mau? Né? Porque eles não sabiam, sabe-se lá o que eles fizeram. Né? Agarraram pelo pescoço o menino, sai. Até hoje em dia as pessoas falam, né? Queima, coitado do espírito. Vai queimar o espírito. Né? Mas, se tivessem o conhecimento das leis universais, entenderiam, por exemplo, que uma das maneiras mais eficientes que tem para libertar uma pessoa nesse estado é o amor. Amor. Técnica do magnetismo, da energia, do fluido, ótimo, mas do amor. Quem se lembra do filme do Divaldo, né? A primeira reunião mediúnica, o Divaldo jovem, 17, 18 anos, foi convidado a participar de uma reunião mediúnica. E lá tinha um doutrinador, sabia toda a doutrina, os livros de cabo a rabo, de Allan Kardec, André Luiz, Chico Xavier, toda a obra. E estava lá.
lá gritando com a entidade, e a pessoa atormentada com o espírito, e ele, espírito, saia dela, porque aquele conhecimento não vinha carregado com sentimento de amor. E aí, uma outra componente do grupo pede licença, meu irmão, deixa que eu falo. E ela, com palavras regadas de amor, de carinho e de respeito, fez com que aquele espírito se acalmasse. E tanto que depois ela vai dar um livro para o Divaldo, né? E ela era analfabeta, ela não sabia nem ler. Mas tudo que ela escutava nas palestras, nas aulas, ela aprendia e ela vivenciava com sentimento. Aí, olhando com olhos para aquele irmão que estava atormentado, ela conseguiu acalmar e encaminhar aquele espírito. Então, é o conhecimento de como as coisas funcionam, que não adianta gritar, não adianta berrar, nós temos que amar. É assim que as pessoas se libertam, é assim que as pessoas curam. Adianta nós, meus irmãos, por exemplo, porque é um fenômeno que acontece já há alguns anos, eu tenho observado, nas famílias em geral. Geralmente, é muito difícil quando já vem o casal para a casa espírita, os dois ao mesmo tempo. Se tem, são exceções. A maioria sempre vem ou a mulher primeiro, ou raramente vem o homem primeiro. Né? E somente depois de um tempo é que um ou outro acaba vindo, né? E a gente observa que não adianta eu vir na casa espírita. Bom, a minha esposa não quis vir porque ela não acredita nessas coisas do espiritismo, né? E eu venho, eu vejo que é bom, eu vejo que, olha, eu gostei muito, eu estou me sentindo bem. Adianta eu chegar lá em casa e dizer assim, ó, na próxima tu vai comigo, porque tu precisa, porque tu tá bem louco, porque tu tá doente, blá, blá. Se a gente falar assim, a pessoa não vai vir. Bom, mas tu veio de lá me xingando, me obrigando a ir lá. Agora, se nós chegarmos em casa e dissermos assim para aquela pessoa que não veio, olha, foi tão bom lá, eu estou me sentindo tão bem. Né? A gente chegando com um semblante melhor, aquelas pessoas vão olhar, nossa, mas essa tal casa espírita é boa. Fulano que era terrível, chegou calmo dentro de casa. A força do exemplo. Né? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Né? Por isso que o amor, o conhecimento, eles têm que andar lado a lado. A fé, porque a fé sem conhecimento, ela fica uma fé cega, gente. Em pleno 2025, no Oriente Médio, ainda tem homens que amarram bombas no seu corpo e se explodem em nome da fé. Em nome da fé, de uma fé que não raciocina. Outros condenam, outros lançam verdadeiras pragas. Deus está vendo, tu vai ver, tu vai quebrar tua perna. Tem pessoas que falam assim, e ainda apontam para Deus. Deus está vendo. Isso é uma fé cega e carregada de sentimento negativo, né? É claro que aquilo não vai acontecer. E se bobear, vai acontecer para nós. Eu desejo tanto que essa irmã quebre a perna, quando vê eu tropico aqui e caio. Viu? Como é que essa geração chama agora? É karma instantâneo. Não é nem na outra vida, é agora. Eu desejei que quebrasse a perna, eu fui ali e tropiquei e caí. Karma instantâneo, ótimo, porque daí a gente já quitou o débito, né? Pior é se a gente vai deixando, depois acumula aquela carga espiritual que a gente vai ter que prestar contas, né? Mas voltando então, meus irmãos, com esse conhecimento, a gente vai entendendo as coisas, como funciona. Então, se eu pedir para Deus fazer o meu esposo parar de beber e ele não parou, eu vou entender, talvez, o meu esposo, além da dependência química, ele possa estar com uma influência espiritual. Aí eu vou na casa espírita, eu peço por ele, eu faço orações,
né? A gente leva a água fluidificada, a gente convida ele para ir no médico. Olha, eu estou entendendo como as coisas funcionam. E daqui a pouco ele melhora. Deus escutou as tuas preces, mas queria que a gente entendesse como o processo funciona. Me veio um exemplo muito inusitado. Eu estava vindo aqui de carro de Alvorada para cá, né, ali pela Sertório, e eu fiquei imaginando uma situação assim, ó. Imagina se nós estamos numa estrada, a gente está indo para a praia, só que só tem mato onde a gente está passando. Campo, campo, campo. E acaba a gasolina do carro. A gente olha ali no ponteirinho e esqueci de abastecer, o carro parou. Pergunto para vocês, mas eu tenho fé que esse carro vai funcionar sem gasolina. Eu tenho fé. Vou botar ali uma água fluidificada no tanque e ele vai funcionar. Ele não vai funcionar. Mas Deus não está escutando a minha prece. Eu estou pedindo com tanto para que aquele carro ligue. Aquele carro não vai ligar, porque ele é uma máquina. Essa máquina precisa de um combustível. Todo mundo sabe disso. Isso é conhecimento. Mas eu posso pedir assim, meu Deus do céu, me ajuda, porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Imagina se é uma mulher sozinha na estrada, né? O que eu vou fazer? Daqui a pouco a nossa prece pode ser ouvida, encosta um carro do lado, desce alguém gentil que se oferece, que tem um galão de gasolina, que vai puxar o nosso carro, enfim. Então a gente entende, então numa viagem dessas, o meu carro não vai voltar a funcionar, mas pessoas podem me ajudar. Isso é fé raciocinada. Eu estou dando exemplo para vocês entenderem, né? Eu tenho muita fé. Vou pegar o exemplo, eu tenho uns amigos que adoram esses exemplos que eu dou, né? O Marcos está muito gordinho, mas eu tenho fé que em 2026 eu vou melhorar. Eu tenho uma fé, estou pedindo a Deus todos os dias. Olha, se Deus me tirar 10 quilos por semana, tá bom, em 3 meses ali estou fininho, estou em forma. Vocês acham que Deus vai atender as minhas preces se o seu Marcos não mudar a sua dieta, se o seu Marcos não fizer exercícios, se o seu Marcos não der uma caminhada, né? Parar de comer os McDonald's? O que é isso? Isso é conhecimento que a gente aprende, né, meus irmãos? Eu sei que se a gente comer e não fazer exercício, a gente fica desse tamanho. Então não adianta só pedir a Deus que me emagreça, porque a gente não vai ser atendido. Então eu não vou ter mais fé. Não tenho mais fé. Gente, vocês não sabem como eu pedi essa semana. Pedi ali o evangelho de cabo a rabo, fazia evangelho no lar, pedindo pelo meu emagrecimento, mas eu não abri mão da minha comilança. Ou seja, a fé sem prática não funciona. Como dizia o apóstolo João, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. O que adianta a pessoa ter fé e não fazer a sua parte? Entende? Mas com esse conhecimento que a doutrina me traz, através da lei de conservação, eu vou entender que eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo porque ele foi um presente que Deus me deu nesta encarnação, de eu estar aqui, de eu ter uma família, de eu ter um trabalho, de eu estar aqui nesse mundo de provas e expiações. Então eu tenho que zelar pelo meu corpo físico. Isso é conhecimento. Então, a partir de amanhã, eu não vou prometer para vocês que eu não vou conseguir cumprir, né? A partir de amanhã, vou tentar diminuir a alimentação errada, vou tentar caminhar, vou tentar andar de bicicleta, vou fazer alguma coisa para emagrecer. E aí eu posso dizer assim para vocês ano que vem, pessoal, minhas preces foram atendidas, porque eu fiz a minha parte. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem que as coisas funcionem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, meus irmãos, a gente está passando por um problema que, se nós não abrirmos mão de algumas coisas, esses problemas não vão se solucionar. E não adianta, né? Porque a gente pede a ajuda espiritual de um lado, mas a gente
não se ajuda do outro, né? Eu me lembro de uma vez, uma pessoa, muitos anos atrás, a pessoa vinha na casa espírita porque ela estava fazendo um tratamento para o fígado, né? Ela já teve problemas com álcool no passado e tal, aquela doença cirrose. Tinha cirrose e tal, e fez assim, um tratamento de 6 meses na casa espírita, as fluidoterapias, naquela época tinha aquela cirurgia espiritual à distância, fez tudo que estava ao alcance a pessoa fez. Melhorou. Após os 6 meses, melhorou. E adivinha o que aconteceu depois de 6 meses? Voltou a beber. Foi comemorar. Ou seja, não entendeu o porquê do mal que o afligia. E é o conhecimento, né, que faz a pessoa entender, né? Poxa vida, recebi até oportunidades, recebi uma bênção dentro da casa espírita, melhorei, mas eu não estou fazendo a minha parte. Então, minhas irmãs e meus irmãos, não adianta a gente vir e achar que o problema vai ser solucionado da noite para o dia. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai. Não vai, né? E não é por falta de fé, é por falta de ação. Esses dias um irmão fez uma palestra sobre oração, né? A palavra oração. A gente divide essa palavra, oração. Vamos dividir ela juntos? Oração. Ora, corta. Ação. Ou seja, faz a tua prece, reza, tenha fé, mas age. Porque se tu não fizer a tua parte, não adianta. Por isso que Jesus falava, agora vai e não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Eu acho que esse caso que eu falei para vocês, da pessoa que foi comemorar, né, é o típico caso. Aí a doença volta mais severa, mais forte, né, e quando vê, a pessoa parte para o mundo espiritual antes do tempo. E aí é um problema. Gente, quando a gente for embora, que demore 100 anos, 200 anos, né? Que demore. Mas se a gente for mais ou menos no tempo certo, com a consciência tranquila, é uma maravilha. A gente está partindo daqui, bom, minha missão eu cumpri, tentei, né? Tentei me melhorar um pouquinho, não estou indo embora uma pessoa tão difícil quanto eu fui na última reencarnação, melhorei um pouquinho, tudo bem. O ruim é quando a gente vai embora antes do tempo. Então, muitas vezes, essas doenças que nós temos, que nós enfrentamos, às vezes elas fazem a gente voltar antes do tempo. Se a gente não se cuidar, né, a gente volta, né? E depois vai ter que voltar numa próxima vida. Né? Talvez não tendo mais um corpo tão perfeito como a gente tinha hoje. Por quê? Vocês conhecem aquele ditado? A gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Nós somos assim, né? Se tu dizer, eu me lembrei de uma situação muito engraçada. Aqui hoje em dia, evidentemente, não existe tanto, né? Eu acho. Mas antigamente, nas cidades do interior, quando não existia TV, não existia, né, celular, então nem se fala, né? Tinha aqueles costumes que as senhorinhas ficavam na janela espiando a vida dos outros, né? Porque não tinham o que fazer. Eram as chamadas fofoqueiras, né? Elas ficavam lá, elas sabiam da vida, olha, fulano saiu, Beltrano saiu, olha, a filha de fulano está lá com Beltrano, elas sabiam de tudo, né? Se tu chegasse para uma pessoa assim, uma pessoa que tem esse costume, e dissesse, minha irmã, aquela frase que a gente adora dizer para os outros, mas a gente não aplica em nós, minha irmã, cuida da sua vida, não cuide tanto da vida dos outros, né? Dificilmente as pessoas vão aceitar, né? Porque é aquele costume, mas eu gosto, eu sou crítico da vida alheia, adoro comentar, adoro espiar, né? Aí a gente passa a vida inteira enxergando, olhando para os outros, né? Fofocando para os outros. Aí numa próxima vida,
A gente tem que reencarnar sem a fala. A gente tem que reencarnar sem a visão. Ah, mas que castigo de Deus! Não é castigo, é uma bênção. Porque a gente vai aprender a dar valor à fala. A gente vai aprender a dar valor à visão. A parar de olhar as pessoas com aquele olhar, né? Ai, eu não fui com a tua cara. Desde que tu entrou aqui, não foi com a tua cara. Gente, nós nem conhecemos a pessoa. Como é que a gente vai dizer que foi ou que não foi com a cara? Né? Aqueles olhos, é os nossos olhos. Né? Existia uma história muito engraçada que tinha uma senhorinha e ela sempre espiava pela janela da sua casa o pátio da vizinha que tinha os lençóis lá é do tempo do varal, né? Hoje em dia, acho que nem sei se tem mais aqui na cidade os varais, né? Tava lá a vizinha com os varais. E a senhora de dentro de casa, olhando pela janela, né, dizia: ah, fulano, tu viu como a vizinha não é caprichosa? Olha aqueles lençol, tudo amarelo, tudo encardido, né? Tá. No outro dia, mesma coisa, né? A vizinha ia lá, estendia o lençol, a janela era aquelas antigas, o pessoal vai se lembrar, aquelas que a gente erguia assim de madeira, sabe que tinha os... Sim, né? A janela abaixadinha e ela lá de dentro olhando, olha, mas que vizinha que não... Ai, que relaxada, olha aqueles lençóis amarelos. Até que um dia, o marido, de tanto ouvir isso, né, falou assim: eu vou te ajudar, eu vou ajudar essa vizinha. Mas como assim, tu vai lá? Não, ele foi ali e limpou os vidros da janela. A janela que estava suja, os lençóis estavam branquinhos, mas o vidro estava sujo. Ou seja, né, a nossa visão, muitas vezes entorpecida por esses maus sentimentos, fazem a gente ver coisas que não existem. Isso é ter fé raciocinada, é acreditar que tudo pode dar certo e tudo vai dar certo, mas a gente tem que pegar junto. Tem uma frase no Espiritismo que eu aprendi há um tempão atrás, eu nunca mais esqueci. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Dá o primeiro passo, que a espiritualidade te ajuda. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Eu estou desempregado, meus amigos, meus irmãos. Adianta eu ficar sentado no sofá? Ah, mandei um e-mail. Não, a gente conhece essa geraçãozinha agora, tem uns que são preguiçosinhos, né? Mãe, eu peguei meu celular, eu mandei um e-mail, mas ninguém me chama, e só fica sentado no sofá. Mas vai atrás, criatura, vai. No meu tempo a gente ia de manhã nas empresas fazer uma ficha. Hoje em dia nem existe mais, né? Mas no meu tempo a gente tinha que sair 5 da manhã para fazer uma ficha. Vá atrás, peça para os anjos da guarda, peçam para os mentores amigos, eles vão nos ajudar. Mas Deus ajuda quem cedo madruga. Agora, acordar meio-dia, todo dia, e mandar e-mail, assim, mandei e-mail, não vai receber. Né? Então, meus irmãos, está chegando o nosso tempo, tá? Que essas palavras hoje sejam só para fortalecer a fé de vocês. Não há problema que não tenha solução, desde que nós façamos a nossa parte e tenhamos essa fé. Mas a fé de acreditar, hein? Não é aquela fé de Tomé. Você sabe por que tem esse ditado, a fé de Tomé? Ai, fulano é que nem São Tomé, só acredita vendo. Sabe de onde que veio esse ditado? Que quando Jesus, depois que ele já tinha, né, sido crucificado e tal, passou-se um tempinho e Jesus apareceu para os seus discípulos. Apareceu na casa lá de Pedro. E muitos apóstolos ficaram surpresos, né? Alguns em lágrimas. Mas Tomé, né, chegou pertinho, mas será? Que nem nós hoje em dia, né? Mas será? Será? E aí ele disse: Jesus, posso tocar nas suas marcas? E Jesus pode. Aí ele tocou e ele passou a acreditar.
né? Bendito, tu acreditas porque está me tocando. Bendito aqueles que nem me verão e mesmo assim acreditarão, né? Então que a gente não seja São Tomé. Vamos acreditar que as coisas vão acontecer. Certo, meus irmãos? Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.